Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber a essas alturas do campeonato, toda semana eu trago alguém aqui bacana para falar sobre educação, sobre tecnologia, algum professor, algum aluno, alguma pessoa que tenha algo a ver com isso. E nesta semana trazemos aqui o professor Luiz Gisler. E aí, cara? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito bem. Obrigado pelo convite. Professor de Direito, né? Tá sempre ali com a gente Quer dizer, na verdade eu que tô com vocês, né? Porque a minha quantidade de aula é menor do que a de vocês no que tange ao direito. No que tange também, que daí parece uma coisa, né? Vossa Senhoria. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Sabe que eu já entrevistei a Tieme, a Meg e a Bruna do Direito, né? Então acho que você é o quarto. Talvez tenha mais, eu não tô lembrando agora, mas deve ser. Mas o juridiquês a gente deixa... Isso, deixa... lá pro tribunal. Isso, pra hora que precisa falar com Vossa Senhoria e tal. Muito bom, cara. E assim, a primeira coisa que eu faço nesse programa, sempre, a única pergunta que eu tenho marcada é essa. Tá. Porque as pessoas... Ao longo da vida, que já faz um bom par de anos que eu dou aula, né? Faz desde o século passado. Isso é horrível, né? Poder dizer isso. As pessoas acham que a gente nasceu pronto. Que eu já nasci pós-doutor, você já nasceu doutor e tal. Então a primeira pergunta que eu sempre faço é para a pessoa contar a sua trajetória. Você estava lá no ensino médio e até chegar no doutorado. Ensino médio? Depois do ensino médio, lógico. Tá. Por que você foi fazer direito, por exemplo? Nunca pensei exatamente quais foram os motivos de fazer direito, mas era algo que, de algum modo, estava sempre no meu caminho. Minha família, nenhuma das pessoas da minha família tinham contato com direito ou algo assim. Meu pai é servidor público, funcionário da Copel. Minha mãe servidora pública, funcionária do município. Meu avô, talvez, que era delegado de polícia. Que está mais perto. Ficaria mais perto e tal, mas não tinha, assim, na família nada próximo a isso, assim, sabe? E aí, talvez, sabe, a minha primeira profissão, que foi de corretor de imóveis. Olha! Então, ela trazia algumas coisas, assim, com relação a contratos, as questões envolvidas de obrigações, esse tipo de coisa, assim, que claro, para ser corretor tem que ter essa noção, tem que ter esse tipo de coisa. E eu lembro que tinha um livro do professor Caio Mário, que estava lá na mobiliária de alguém que estava estudando direito. E aí eu peguei esse livro, dei uma olhada, não fazia mais mínima ideia do que aquilo estava dizendo. Sim. Né? Tinha a noção do que era um contrato e tudo mais, mas os detalhes eram instituições de direito civil, uma coisa assim. Eu não faço nem ideia do que você quer dizer. Então, eu também não sei o que era isso. E aquela linguagem, aquela coisa assim, me parecia muito misteriosa, sabe? Uma coisa assim, um segredo a ser revelado, sabe? Mas daí você tinha quantos anos? 18, 19? Não, tinha mais. Eu tinha mais de 20, mais de 25 por aí. Sim. Porque assim, quando eu terminei o ensino médio, eu parei, né, de continuar os estudos. Assim. Então eu fiquei um tempo sem estudar. Retomei os estudos depois, mais tarde, né? E aí, esse momento de ir para a graduação, né? Esse momento assim foi... que aquele curso de direito me parecia assim um mistério, sabe? Algo que me seria revelado, que seria, Sim. de algum modo, ia ter acesso a umas informações que eram proibidas, ou algo assim. De uma confraria. Uma confraria, mais ou menos assim, que é aquela casta, né? Veja, Bentinho foi estudar direito lá em... Não é? Veja só. Então, era um mundo que brilhava, então fui para isso. E aí as coisas foram se desenvolvendo, se desenrolando. Aí comecei a estudar direito. E aquilo tudo foi, né? Então ele foi se desfragmentando, a gente vai se miscuindo e se debruçando sobre as coisas. Assim, eu sempre fui um aluno Caxias, vamos dizer assim. Então sempre tive essa predileção por estudo, sabe? E assim eu fui desenvolvendo a minha vida acadêmica, né? Na graduação foi assim. Tive muitas angústias iniciais. Por exemplo, a minha letra é, até hoje, né? Patética. Péssima, coisa horrorosa. E aí eu anotava as coisas que os professores diziam e depois eu não conseguia entender o que eu mesmo tinha escrito, sabe? Então, quem nunca? Então,
Cheguei a fazer caligrafia, inclusive. Peguei um caderninho de caligrafia para melhorar um pouco, mas não resolveu muito. E aí, as dificuldades normais, né, de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Isso é algo que muitos dos meus alunos vivem isso. Sim. Hoje. Isso eu louvo bastante, sabe? Isso é muito valoroso, sabe? Porque eu sempre acredito, Rodrigo, que a gente não vai mudar o mundo, né? Mas a gente vai mudar o nosso mundo. O mundo que a gente vive, né? Como diz o Fernando Pessoa, a ideia de universo não é minha, mas a minha ideia de universo. Sim, essa é minha. Então, muda o meu entorno, muda o meu mundo. Então, era essa a realidade que eu estava sendo mostrada para mim. Há muito custo de dinheiro, custo de tempo, custo de uma série de coisas que a gente tem que lutar para chegar lá, assim como todos os alunos têm feito isso. Então, a minha graduação foi essa. Então, e eu me sentia, olha que curioso, eu me sentia velho para minha graduação. Sim. Me sentia velho, porque, sabe aquela coisa? E a sensação que eu tinha que eu não tinha tempo a perder. Essa é uma sensação que me acompanhou muito durante a minha graduação. Que eu não tinha tempo a perder, porque, como eu deixei um tempo para trás, estudo, aquela coisa toda, problemas familiares, um monte de coisa que... Aqui não é pra gente ficar triste, que é pra gente ficar... Sim, né? Mas tudo bem, estamos aí pra isso. Então, eu achava que não tinha tempo, então, tudo que vinha eu buscava, estudava, para tentar extrair daquele curso o melhor possível. Em certa medida eu conseguia, em certa medida não, porque faz parte disso. Eu tinha uma dificuldade com medicina legal. Meu Deus, como é difícil era aquilo para mim, sabe? Era uma coisa assim... E aí veio aqueles corpos mutilados, aquelas coisas assim, sabe? Então, essa era a minha dificuldade, né? Então, entre outras disciplinas, enfim, que são difíceis, naturalmente difíceis, assim mesmo. Mas aí chegou o momento da formatura, né? E aí aquilo tudo se dissipa, né? Quando se forma, aquela tudo, sabe? A gente sabe que tem um fenômeno que acontece que as notas são 7. Sim. Significa dizer que nós vamos aprender da ponta do iceberg 7 para passar. Só que o 7 corresponde a algo muito pequeno perante o universo que é o direito. Claro. E todas as ciências são assim, enfim. E... Pense que eu sou formado em História. Imagina o que não é. Imagina, então. Né? E aí... a gente sai com a sensação de que, ok, mas e agora? Sim. E o 11º período? O que é o 11º período? Né? O que significa isso? O que eu vou fazer? Porque você chega no ápice da pirâmide, me formei. No outro dia você é um desempregado. Desempregado. Um bachalelepípedo em direito. Isso. Não é mais nada. Mais nada. Eu tive sorte, sabe, Rodrigo, em certa medida, porque quando eu estava no 8º período, algo assim, 7º, uma coisa assim, eu tive um convite. Bom, primeiro que eu fiz eu fui o que eles chamam de monitor. Sei. Que ajuda os outros coleguinhas. Que ajuda os coleguinhas e tudo mais. Isso mesmo. Então eu fui monitor, teve um mini concurso, né, dentro da minha faculdade para ser monitor. E o que eu queria? Eu queria desconto na minha mensalidade. Claro. Era por isso que eu fiz o concurso. Sim. Porque é pesado, aquilo né, enfim, uma mensalidade é pesado, enfim, essas coisas têm um peso no orçamento da família. E eu já casado, com filhos e tudo mais, né? Então, tudo que eu pudesse diminuir esse impacto seria melhor. E aí eu fiz, então, esse mini concurso, passei, né, nesse mini concurso de monitor do desembargador Rabelo, que era um dos professores e tal, então auxiliava ele e tal, tudo. E ali começou a despertar essa coisa da docência. Ali, naquele momento ali, sabe? Só que daí o que acontece? Como ele era desembargador... E como eu sempre fui muito estudioso, né, enfim, eu tive um convite de um outro desembargador para ser assessor desse desembargador. Quando eu ainda estava no 7º, 8º período, uma coisa assim, naturalmente foi antes da minha formatura. Sim. Até porque os dois foram na minha formatura. E os dois eram professores, no caso? E os dois eram desembargadores. Não, um deles era professor. O outro não era. O outro não era? Não era professor. Deu aula em escola de magistratura, mas ele não tinha na academia um caminho. E aí eu tive essa sorte de que quando eu me formei, eu já era assessor de desembargador. Então já trabalhava no Tribunal de Justiça, já estava enfiado no direito, assim. Sim, já sabia o que era, né? Já sabia o que era. E ali eu fiquei no tribunal bastante tempo. Daí eu fiz
Eu fiz uma especialização, daí logo em seguida, assim que eu saí da graduação, eu entrei numa especialização na Curitiba de Direito Tributário, que é uma disciplina Que todo mundo odeia. que todo mundo odeia, Sim. menos eu. Imagina. Menos eu e minha turminha, que a gente não odeia isso. Eu lembro que um aluno falou assim para mim uma vez, professor, o senhor é tão simpático, mas a sua disciplina, que horror. Eu dou aula de metodologia científica para eles, né? Imagine o que eu ouço. E a gente não sabe se fica feliz ou triste com essa observação. Pois é, né? E aí fui estudar Direito Tributário, fiz a especialização em Direito Tributário e conheci um grande sujeito, que foi meu professor, inclusive, na graduação. Já conhecia, enfim, mas me aproximei muito desse grande sujeito, que acho que você deve ter ouvido falar, chama-se André Peixoto. Que eu conheci o moleque com 13 anos, cara. Cabeludo. Não, cabeludo foi um pouquinho depois, cara. Quando eu tinha uns 15, a gente tinha uns 15, 16. Então... Assim, eu tenho vídeos. Eu tenho vídeos do professor André com... Muito bem. Ele devia ter uns 19. Um troço que era um varapau, assim, né? Eu também. Né? Só que com uma barriguinha agora. Né? Só que a diferença é que eu tinha cabelo comprido, ele não, na época. Desgraça. Desgraça. Então, aí eu conheci o professor André na graduação. Lá na graduação. Ele foi meu professor de filosofia e depois foi meu professor de direito financeiro. Você imagina o caos que era uma aula do professor André Peixoto de direito financeiro. Sim, ele é o caos. Pra você ter uma ideia, ele trouxe, numa aula de direito financeiro, teoria dos jogos do John Nash. Que bom. Fácil. Fácil. O que a gente faz com um homem desse? O que a gente faz? Sabe que o John Nash ele morreu com quase 100 anos num acidente de carro. Eita. E ele tava de táxi. Não o táxi bateu, ele morreu. Imagina, o cara tá com quase 100 anos. Devia morrer em casa, no hospital. Não, ele morreu atropelado. Quer dizer, numa batida de carro. Eu não sabia dessa informação. Pois é, então. São essas coisas Então, que a gente e o André Peixoto trouxe, para você ter uma ideia do quem é, né? Para o nosso telespectador saber quem é, do que nós estamos falando do André Peixoto. Que acho que merece vir aqui, inclusive. Mas putz, o Piá é uma desgraça para conseguir horário com ele, né? É verdade, é verdade. Bom, e aí terminei a especialização e aí o André Peixoto era coordenador do curso de Direito lá da Pitágoras. Nossa, acho que nem existe mais. Não existe. Quer dizer, talvez o nome ou, enfim, a instituição, talvez em outro conteúdo. Que depois foi comprado pela Radial. Sim. E depois foi comprado pela Estácio. Isso. A Estácio veio e comprou, então, a Pitágoras, que era a Radial, que depois virou Estácio. Que era lá perto do aeroporto, né? Não, era lá na BR-116, lá perto do Hospital Vita. Isso, é isso. No Madalena Sofia. A gente dividia com o pessoal do ensino médio. Sim. A faculdade lá. Sim. Era muito legal, assim. Então, daí ele me convidou para dar aulas. Lá, então, assim. E de direito tributário, porque o professor morreu. O professor já tinha morrido. A gente tinha até esquecido disso, né? E aí... Aí ele falou, você vai ter que fazer um mestrado. Então, aí já vamos passar para essa parte. Mas aqui, naquele momento, cabia ser especialista. Sim, exatamente. Quando eu entrei na faculdade também. Cabia. Aí ainda cabe. Mas muito pouco, né? Muito difícil. Tem que calhar ali, o universo tem que alinhar. Isso. E aí, chama um especialista. Tem que alinhar. Quando eu comecei a dar aula, só tinham 2 mestres. O resto eram eu era graduado e fui dar aula na faculdade. Pois então. E podia. Não fiz nada de ilegal. Sim, sem dúvida. Aí que isso foi em 2005, né? Daí, acho que em 2006 falaram, não pode mais. Daí tive que fazer uma especialização, Isso. deve fazer mestrado, E doutorado, e assim vai. E assim vai. Isso. Então, e aí naquele momento também calhou os astros, né? Enfim, se alinharam e tem a vaga para mim, o professor morreu. Pois é. Coitado do cara. Né? Acho que eu nem lembrava dessa história. E aí eu fui, aí comecei a dar aula na Pitágoras, que logo em seguida virou Radial, e logo em seguida virou Estácio. Sim. Mas assim, muito rápido. Foi questão de meses, assim, virou Estácio. Daí virou uma instituição... Muito hierarquizada. Gigante, aquela coisa toda e tal. E eu fiquei lá 9 anos. Nossa. Fiquei 9 anos. E lá daí eu fui fazer um mestrado lá. Sim. Aí eu tava lá daí já era Estácio. E eu fui fazer mestrado lá. Na Estácio, fiz mestrado daí no Unibrasil. Uhum. Em Direito Tributário. Claro. Né?
Na verdade, a minha dissertação foi sobre processo tributário, que é um negócio um pouquinho mais difícil que direito tributário, porque é uma mistura de processo civil com direito tributário, então é uma coisa um pouco mais... Quer saber como é que você cobra das empresas? Tipo isso? Não, eu vou saber como a empresa não ser cobrada. Acho que é... Ah, tá, ok. Tá, ok, é o contrário, lógico. Eu fui muito inocente agora. Fui muito inocente. Mais ou menos isso, para você saber proteger as empresas da sanha arrecadatória do Estado, Sim. enfim. Né? E aí, enfim, terminei o mestrado lá na... olha que loucura, fiz um mini sanduíche lá na Pablo de la Vide, lá em Sevilha. Uhum. E você não vai adivinhar em que assunto. Não. É mais inusitado possível. Quando eu cheguei lá, o professor falou assim, mas direito tributário? E era um curso de teoria crítica de direitos humanos. Olha. Uhum. Mas daí é exatamente o oposto do direito tributário, inclusive. Por isso que o professor perguntou, direito tributário? O que você está fazendo aqui, cara? Sabe? E aí, então, a conexão que eu encontrei foi a seguinte, veja, o marco teórico daquele curso lá em Sevilha era o professor Joaquim Herrera Flores, que ele tem um livro chamado A Reinvenção dos Direitos Humanos. Porque ele diz que não adianta, os direitos humanos, como foi criado, já era, ele precisava ser reinventado, não era nem ser reescrito, nem criado novamente, tem que ser reinventado. Começar do zero. E o propósito do livro dele é essa mesmo, o desafio que ele chamava, né? o desarrollo, que ele chamava como isso. E lá, no centro dessa tese dele, ele tinha uma coisa chamada diamante ético. E nesse diamante ético tinha lá um monte de vetores nesse diamante, e faces, não sei o quê. E no centro desse diamante, dignidade da pessoa humana. E aí a conexão. Ou seja, um direito tributário que não respeita essa dignidade humana, e acontece todo dia, também está ferindo a face de direitos humanos desse contribuinte. Ah, interessante isso. Entende? Então, foi por nesse... Se você começa a pagar muita coisa pro Estado e o Estado não te devolve nada... Você está vilipendiando a tua dignidade. Muito bom. E correlata os teus direitos humanos relacionados à dignidade humana. Porra, mas é uma tese massa, né? Então. É bem legal. E aí, estudando teoria crítica. Claro. São teoria crítica sobre esse marco teórico. Então, foi bem interessante. Teve uma passagem, inclusive, Rodrigo, você conheceu o professor, o Fernando Coelho, Luiz Fernando Coelho. Sim, sim. Luiz Fernando Coelho é um dos caras da teoria crítica. Sim. E aí, o professor entregando os textos que a gente tinha que ler, enfim, né, para fazer o debate, me entregou o livro do Luiz Fernando, um pedaço de um texto do Luiz Fernando Coelho. Aí você falou, eu conheço. Eu falei, eu conheço o professor Luiz Fernando Coelho, é meu colega professor lá em Curitiba, lá na Uninter. Ele olhou pra mim assim, tipo... O Luiz Fernando Coelho é teu colega. Acreditou. Eu falei, desculpa. Eu falei, é meu colega. Daí depois, no intervalo, eu falei, professor, aqui, né, o Luiz Fernando Coelho, lá, Uninter, tal e coisa. Aí eu contei a história pra ele. Ele falou, tá, então... Porque ele pensou assim, que você não sabe quem é esse Luiz Fernando Coelho que nós estamos falando. Eu acho que a gente tá falando de outra pessoa. E o Luiz Fernando Coelho realmente era um monstro, um monstro, cara. Enfim. E aí, então, terminei é uma experiência, né? Essa experiência de estudar fora é uma coisa... É outra parada. É um impacto assim, sabe, de costume. Tanto é que as aulas, Rodrigo, eram das 10 às 2. Sim. E das 4 às 8. É tipo aqueles alunos que a gente tem lá, acho que você dá aula pra eles também, que estão naquela sala 50, que eles levam a cafeteira, o pó de café, o açúcar... E a pizza de vez em quando. E daí eu vou estar no congresso na semana que vem e não vou poder dar aula pra eles, porque eu vou estar lá na USP. Eles vão pedir pizza só porque eu não vou estar lá. Em comemoração que eu não vou estar lá. Então eu vou lá comer uma pizza. Isso, pode ir lá. Você vai gostar. Certeza. Né? Certeza. Essa moçada é muito bacana. Mas daí... Tá, daí você terminou o mestrado e continuou dando aula. Sim. Aí lá pelas tantas você falou, cara... Tá na hora de fazer um doutorado, né? Eu tive a ressaca do mestrado. Ah, você teve? Eu tive a ressaca do mestrado, a pressão para publicar artigo. Sim, a pressão para cumprir. Sou eu que faço a pressão agora. Bela. Então eu vou chegar lá. Vai chegar a minha vez. Então. A pressão para cumprir a tabela. E
Só que assim, a minha condição de professor me ajudava muito nessas tarefas, porque, veja, aí monitoria não, mas orientação de TCC, participação de banca, essas coisas, eu tinha acesso a isso em razão da minha condição de professor. Então, e aí, essa altura também, eu não dava aula só na Estácio, eu já dava aula na Uninter. Claro. E já dei aula, veja, em 3 faculdades simultaneamente. Sim. Em graduação. E é um rolo, é uma confusão. Isso eu não recomendo para ninguém. Teve um dia que a primeira aula era na Uninter e eu fui para Tuiuti. Sem querer, assim. Sem querer, não. Automático, eu fui. E quando eu cheguei lá, o aluno assim, entrei na sala de aula e tudo. O aluno falou assim, vai adiantar aula, professor? Eu falei, como assim adiantar aula? Não é a nossa primeira? Não, as tuas segunda. Aí eu lembrei, não, a primeira lá na Uninter. Aí já não dá mais tempo. Não, aí eu liguei pro chefe, falei, chefe, segura a turma que eu tô indo aí. Aí peguei o carro e corri. Trazei uns 20 minutos da aula lá. Não, mas daí 20 minutos tá de boa, né? Até de boa, porque da Tuiuti até ali ainda o trânsito ainda tava... Sim. Deu boa no final. Mas, uma loucura, 3 faculdades ao mesmo tempo. Eu nunca dei aula. Eu já dei aula em 3 faculdades ao mesmo tempo. Mas eu era jovem, né? Quando você tem 30 anos, a coisa é bem diferente de quando você tem quase 50 já. Entendeu? É bem isso. Então, bem isso. Enfim, eu continuei aí, né? Daí eu saí de uma delas. Porque daí eu recebi o convite lá na Estácio de ser coordenador da pós-graduação. Uhum. E aí a coisa ficou incompatível dar aula em 3 faculdades. Então eu pedi para sair da Tuiuti. Saí de lá e mantive sempre a Uninter e a Estácio. Até que chegou um ponto em que a Estácio teve uma crise sobre o mercado nacional. Sim. E ela ia se fundir com uma outra empresa e o Conselho de Administração de Defesa Econômica não aprovou a fusão das empresas. Porque fica grande demais, monopólio. E a Estácio apostou muito naqueles sistemas do FIES, essas coisas todas, e foi reduzida essa verba, também, né? A gente sabe que o fundo partidário aumentou, mas o FIES diminuía. Claro, afinal a gente sabe para que lado o país vai. Né? Então. E aí a Estácio teve essa crise de dinheiro, então a ordem era baixar custo, e para uma faculdade o professor é custo. Isso. Então o professor já mestre, que tem uma hora já diferente, entra um especialista ganhando menos e cabe, enfim. E eu fui embora não tenho nada a dizer da Estácio, ao contrário, só tenho a agradecer todos os anos que eu fiquei lá, fiquei 9 anos na Estácio. Então, não tenho nada para falar, absolutamente, fiz só amigos e tudo mais, enfim. E aí veio a coceira do doutorado, né? Sim. E aí eu tentei, assim, a minha grande vontade era fazer doutorado na Federal. Uhum. E tem algumas coisas assim que precisam ser feitas, né, para que isso seja realizado. E eu não fiz. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem, faz parte da vida. E eu fiz processo seletivo, fiz 3 processos seletivos lá. Cheguei nas 3 vezes na banca. E lá na banca... Enfim. Né? Mas você não estudou aqui? Não estudei aqui. Pois é. Me perguntaram assim, como é que você vai contribuir pela mensalidade que você não vai pagar aqui? Então. Eu vou, sabe, professor, eu vou fazer trabalho voluntário. Aí comecei a inventar umas que eu não ia fazer, óbvio. Lógico, né? Mas uma pergunta dessa, né? Enfim. Né? Enfim, não é isso que difere, né? Enfim. E deu ruim. Então, na Federal não deu certo. Enfim, mas as fases que eu tinha que chegar, eu venci, cheguei. E aí, então, veio a possibilidade de fazer o doutorado daí no Unibrasil de novo. Aí, dando sequência nos estudos, da qual é um programa, um PPGD, da qual eu já tinha... Já conhecia, Já conhecia a linha de pesquisa, já conhecia tudo isso. E eu conversei com o meu orientador, que também é um desembargador, é o professor Otávio Fischer, que foi meu orientador de mestrado. Conversei com ele sobre a minha tese e tal. E a tese começa de um jeito e termina de outro, né? Ainda bem, né? Só que me falta o cara começar a tese e terminar igual, né? Aí não serviu pra nada o processo. Não deu certo. Se começar igual e terminar igual, não deu certo. Deu errado. Deu certo. Deu errado. Se você não mudar no meio do caminho, é porque você não aprendeu nada, né? É o que eu digo para os alunos também. Se você chegar no quinto ano e dizer, professor, não, deu errado. Você tem que desviar, né? Eu lembro do meu mestrado, o dia que eu decidi que eu ia mudar Eu tava num tema e decidi que ia mudar. Eu
Eu falei pra minha orientadora assim, nossa, mas eu tava com muito medo. Eu falei, Marilda, eu precisava conversar com você. Ela olhou assim, você vai mudar o tema? Tá bom, quarta-feira a gente conversa. Assim, sabe? Tipo, nossa, eu achando que eu tava fazendo... É uma loucura, né? Não. Não, é padrão, todo mundo faz isso. Bem isso. E o interessante do doutorado é que você chega com uma ideia muito fiel a ela, né? Você chega com essa coisa, né, da comprovação dessa tese e tudo mais. Não. É como diz o grande filósofo compadre Washington, sabe de nada. Grande filósofo, exatamente. Sabe de nada. Não. Eu lembro que eu fui teve uma aula, acho que eu já contei até isso aqui no programa, mas enfim, eu tinha um iPad, o primeiro iPad. Ninguém tinha. E eu tinha. Porque uma amiga minha mora no Canadá e tava vindo pro Brasil. Eu falei, pô, compra pra mim e tal. E daí eu fui pra uma aula da professora chamada Marta Moraes, que já tava bem idosa na época. Mas assim, a mulher era um gênio, assim, sabe? Ela era a melhor professora de literatura infantil do Paraná. Talvez do Brasil. A mulher é muito top. E aquela coisa da pessoa que já tá lá há muito tempo, né? Eu falei... Aí eram 4 alunos só. E 3 não foram, só fui eu. A mulher ficou muito brava. Eu falei, isso aqui é uma falta de consideração. Eu dar aula, eu já tô aposentado 2 vezes. E tô aqui dando aula, as pessoas não vêm. Mas não é com você, Rodrigo. E afinal eu tava lá. Você tava lá, claro. Aí eu falei, não, professora, mas já que... eu vou embora, não vou dar aula e tal. Você me perdoa? Eu falei, não, professora, mas já que você tá aqui, você podia dar uma olhada na minha tese? E eu tinha só o mapa mental da tese. A mulher fez assim, ó. Pegou o iPad... Isso aqui você tira que não tem nada a ver, isso aqui você junta com isso, isso aqui você junta com isso. 30 segundos. 30 segundos ela resolveu a minha tese. Esse é o esquema de você vai ficando mais velho e mais experiente, né? E aqui você não sabe de nada. Isso. Você não sabe de nada, rapaz. Deixa eu te explicar o que é. E daí o que é o teu doutorado? No final, o que você começou e o que acabou? Então, isso me lembrou também um professor do nosso PPG chamado Paulo Scheer. Sei. Ele contou que um dia um aluno falou para ele assim, escute, por que a gente tem que ler tantas coisas que não vamos usar lá na nossa dissertação, na nossa tese? E ele respondeu assim, justamente para você saber o que não usar. Boa. Justo, então você lê um caminhão de coisas para saber o que não vai entrar aqui. Eu tenho uma outra que eu sempre uso com eles, cara. Falei, mas lembra quando você era criança e você tinha prova de matemática? E você tinha que fazer 50 continhas demais para chegar na prova e cair 2? É igual. é mais lúdico esse. É igual. Muito bem. Bom, a minha ideia inicial no doutorado era tratar sobre uma coisa que sempre me incomodou no direito tributário, é a desigualdade. Sim. Especialmente porque nós temos uma tributação que ela é o que a gente chama de regressiva. É uma tributação regressiva. O que quer dizer isso? Quer dizer a tributação que ela é incidente sobre o mais pobre. Sim. A tributação, como a gente o Brasil foca a tributação que mais arrecada no consumo, ela atinge o pobre. Sempre o mais pobre. E por isso que a gente diz assim, mas como é que o pobre paga mais tributo que o rico se o rico é mais rico? A gente não consegue fazer essa equação na nossa cabeça. Então a gente pensa, não pode, o cara ganha pouco, como é que ele vai pagar mais tributo? Tudo proporcional. Tudo de modo proporcional. E a gente pensa aqueles princípios, né, de Rui Barbosa, né? O princípio da igualdade é aquinhoar, olha o juridiquês, né? Aquinhoar os iguais de modo igual e os desiguais de modo desigual, na medida das suas desigualdades. Olha que para-choque de caminhão legal que dá isso. Mas não vai, né? Não. Mesmo porque os caras pegam a ideia lá do Adam Smith, lá atrás, e vão dizer assim, não, mas uma empresa gera empregos, portanto ela tem que ser beneficiária. Né? Exatamente. É o discurso. É o discurso. É o discurso. É o discurso. E aí isso me incomodava de um certo modo, sabe? Então, e me incomodava muito mais por um instituto, tem várias classificações do que eu vou te dizer aqui, chamado praticabilidade tributária. Havia esse Instituto de Praticabilidade Tributária, ele tem vários nomes, várias naturezas jurídicas, dependendo de quem está estudando. Já entenderam como regra, já entenderam como princípio, já entenderam como postulado, já entenderam como instituição. Então, sabe? Uma série de classificações da praticabilidade. Mas a praticabilidade, ela é basicamente simplificar a arrecadação. Essa é a ideia. É uma técnica de arrecadação que simplifica as coisas. Só que neste simplificar,
é que ele trata mais ainda, diferentemente, os... Mais que o pobre paga mais cada vez mais. É nesse jeito. Veja, por exemplo, quando a gente fala em empresas, que a gente falou agora há pouco, da questão da classificar as micro e pequenas empresas. Isso é uma simplificação. Sim. O que eu pego? Eu pego a receita bruta delas e coloco lá, olha, empresas de até 360 mil reais por ano de receita bruta, entram num sistema simples e condensam 8 tributos em uma coisa só. Então, estou simplificando a vida. De quem, né? Então, de quem? De quem? Esse é o ponto. De quem? Muito bem. E aí, desenvolvendo os estudos durante o doutorado, desenvolvendo, né, sabe, tentando chegar ao máximo possível de uma fórmula de entender o princípio da igualdade e atrelar, sabe, uma tributação que fosse mais justa, né? Porque liberdade, igualdade, justiça são coisas que são vetores que estão muito próximos, Sim, né? Estão sempre muito próximos. E aí veio a disciplina de inteligência artificial. Veio uma disciplina da qual, da primeira vez que eu fiz todas de novo. Legal. Todas. Veja, no doutorado você tem que fazer ela ter todas as disciplinas mínimas. Sim, então são sim. 10 disciplinas que você tem que fazer mínimo, nos 4 anos. Eu fiz 14. Porque você fez de Porque eu fiz inteligência artificial de novo e fiz todas do meu orientador também. O orientador também foi por esse caminho. Então eu fiz mais do que necessitava, porque era um assunto que eu tinha que tá muito presente em mim. E aí eu descobri algumas coisas com inteligência artificial. E eu vou te dar umas cenas do próximo capítulo que eu vou chegar lá. Conheci Pierre Bourdieu. Oi, esse moço. Conhecemos esse moço. Pois então, conheci Pierre Bourdieu. E Pierre Bourdieu Sabe que muda tudo. No Brasil, o Pierre Bourdieu é mais citado no Brasil do que na França, né? Não sabia disso. O país que mais cita Pierre Bourdieu é o Brasil. Não. No planeta. Não sabia disso. É. Não sabia, mas... As Eu não trocas sei dos se é por bens causa do Clóvis, simbólicos. né? Acho que é o Clóvis que... Pode ser. O Clóvis de Barros, né? Acho que essa ser. difusão aí do Não, Pierre mas Bourdieu... o Bourdieu, antes do Clóvis de Barros ser alguma coisa grande, midiática, já... Eu lembro que quando eu estava no mestrado em 2008, o Bourdieu já era. E a galera que veio antes também. Mas é que a obra do cara é uma coisa incrível. As trocas dos bens simbólicos. Ele tem um livro que eu adoro sobre jornalismo, que é sensacional. Né? O cara é uma coisa de ele, louco. Foucault, tem uns caras assim que se fala, não, você tem que ler esse cara. Então, você sabe que eu fui lá no Père Lachaise e não achei o túmulo do cara. Não. Bom, mas eu queria lá ver. Também ele é um professor, né? Não é Evita Peron, né? Então, mas ele tá lá no Père Lachaise. Enfim. E aí, assim, antes de chegar no Pierre Bourdieu, praticabilidade, e veja, a gente vai se aproximar, veja, se eu estou simplificando, qual é o modo mais fácil de simplificar as coisas, sem falar em direitos, sem falar tudo isso? Tecnologia. Sim. A tecnologia simplifica a nossa vida. Né? Hoje, se eu quero saber alguma coisa, eu abro aqui e pergunto, o que é tal coisa? Olha a facilidade. A tecnologia básica mesmo, esse microfone, né? Ou a própria... Sim. Que eu sempre falo que nesse programa, eu falo para todos os meus alunos, que a tecnologia principal que a gente está usando nesse momento é a língua portuguesa. Né? É a principal tecnologia que a gente está usando. E essa língua portuguesa ela vai simplificando, vai modificando e muitas vezes simplificando ao longo do tempo. É que a gente às vezes confunde tecnologia com informática. Isso, e não são coisas diferentes. Tecnologia digital é uma coisa, é um ramo da tecnologia. É uma tecnologia. Isso, exatamente isso. Então, veja, a gente tem eu vou falar, isso vai revelar a tua idade, tá? Tudo bem. A gente tem a Barça aqui. Pois é, exatamente. É isso. A Barça, a Mirador e a Delta Larousse. Aí já não é do meu tempo isso. Já claro. Eu sou do YouTube pra frente. Lógico. Só que não. E aí, então, percebi que o mundo está girando em torno dos sistemas de inteligência artificial. Sim. O Estado está correndo atrás disso. Toda a economia é inteligência artificial, cara. Toda a economia. E o Estado corre atrás disso. O Estado é um elefantão branco que está aí tentando acompanhar. Devagar. Isso. Muito devagar, mas vai acontecer. Vai acontecer. Primeiro arremedo disso é o CPF na nota. Primeira coisa disso é o CPF na nota. Porque, veja, olha o tanto de facilidade, de simplicidade que o Estado tem no CPF da nota. Claro. Eles vendem o CPF na nota dizendo assim, olha, você vai ganhar crédito de celular, vai ganhar sorteios e tudo mais. Na verdade, ela está fazendo de você um fiscal dele.
Exatamente. Do Estado. Exatamente. E veja, e você está revelando os teus hábitos de consumo. Eu não coloco CPF na Nem nota. eu. Eu também não. Eu era contra, antes do doutorado. Agora você é muito contra. Não, agora eu sou a favor. Ah, é? Mas eu vou chegar lá, já vai entender. Então vamos lá. Eu sou a favor, mas não agora. Tá. Sou a favor daqui a um tempo ainda, na hora que esses sistemas melhorarem. Aí eu adiro a essa ideia. Tá. Mas por hora eu continuo sem colocar meu CPFinho lá. Porque veja, vai lá, o Estado vai olhar assim, o Guiz comprou um corote. Sabe que eu comprei um corote. Porque eu informei. Exatamente. Eu dei essa informação. Isso. Troco do quê? De um crédito celular, um sorteio. Será que o Estado precisa de tudo isso? Então, eu não coloco minhas informações em rede social, porque eu não gosto da ideia. Então. Mas as pessoas querem, né? As pessoas querem se expor, as pessoas querem view, querem o que eles chamam de biscoiteiros, né? Eles querem os biscoitos, querem essas coisas. E ok. Também tá tudo bem. Não tem drama com isso. E aí, esses primeiros sistemas, assim, o que me revelou aquele estalo do Padre Vieira? Não tive isso, né? Gostaria, mas, né? Seria bom, né? Adoraria ter, mas não dá, não tem como. O que acontece? Ora, eu preciso me proteger enquanto cidadão dessa forma caótica de ser escolhido para sustentar o Estado, enquanto um consumidor. Só porque eu consumo. Pois é. Sabe? Só porque eu consumo, só porque eu obtenho renda, ou. Sabe? E aí eu fiquei pensando, como que eu vou proteger? E a gente tem no direito tributário, veja, o sistema tributário brasileiro, Rodrigo. Vou te dizer uma coisa que parece uma coisa louca. Mas é o sistema que mais protege o contribuinte. Sério? Uhum. A gente tem um sistema de proteção ao contribuinte que é peculiar no mundo. E nossa Constituição tem isso. A gente tem, veja, valores protegendo o contribuinte de um modo muito forte na Constituição. Mas protegendo do quê? Da arrecadação, da forma de se pegar dinheiro do cidadão. Nossa, Uhum. Que não é essa a impressão que a gente tem. Não é, claro. Porque a gente tem... Veja, esse mecanismo está aqui, mas ele é invertido. A gente cobra sobre o consumo e não sobre a pessoa, não sobre a renda da pessoa. Por isso que o cara que é mais rico paga menos. Claro. Porque ele está protegido. Sim. Lógico. E aí vem as pessoas que não têm ideia do seu substrato social e dizem assim, eu não quero um imposto sobre grandes fortunas. Porque não faz ideia do que é uma grande fortuna, né? Sim. Tem um Corsa e acha que tem uma grande fortuna. Isso. Esse é o ponto. E aí, o que acontece? Fica protegendo aqui o discurso do dono do capital, os donos do poder, Raimundo Faoro. Isso mesmo. Os donos continua defendendo os donos do poder. Aí quem é rico fica mais rico e quem é pobre fica mais pobre, como diriam as meninas. E continua. Né? Aquela bandinha horrorosa. E todo mundo já conhece, eu de cima sobe, eu de baixo desce. É isso aí. É isso. E aí, então nessa angústia, vamos dizer assim, tem algo no sistema tributário, como eu estava dizendo para você, dos valores. A gente tem valor segurança jurídica, a gente tem valor liberdade, a gente tem valor justiça, que são garantidos por princípios, sabe? Por exemplo, o princípio da legalidade. Só posso cobrar tributo se eu tiver lei. Sim. Então, isso é uma proteção, é um direito fundamental do cidadão. Essa lei, ela não pode atingir fatos pretéritos. É o princípio da irretroatividade da lei. Uhum. E ela também tem que ter um período de adaptação, que é o princípio da anterioridade da lei tributária. Então, eu tenho que ter um período para a sociedade se adaptar àquilo tudo. Então, isso é garantia do Estado. É garantia do cidadão contra essa tributação. E aí entram outros princípios de justiça, que é o princípio da liberdade, né? O princípio da igualdade tributária, e aí que começa a ficar complicado, porque são coisas subjetivas. O princípio da igualdade, veja, a Constituição diz o seguinte, que ninguém pode ser cobrado de forma diferente de contribuinte que está em situação igual. E daí o que o Estado faz? Equaliza todo mundo no consumo. No consumo, lógico. Esse é o ponto. Porque se o celular custa 2 mil, ele vai custar 2 mil para todo mundo. Sim, qualquer um. Para mim, para você, que provavelmente temos capacidades diferentes, esse impacto vai ser o mesmo. Sim. Esse é o ponto. Essa é a ideia. E aí no sistema, veja, derivado desse princípio da igualdade, vem o princípio da capacidade contributiva. E aí tem raiz lá em Adam Smith. Isso. Essa raiz lá.
Que é essa raiz do vamos proteger quem tem o dinheiro, Isso. dá emprego. Isso, daí tem essa raiz lá, Adam Smith, enfim, que chega, né, a ideia de que o tributo tem que ser... E aí, veja, aí entra John Rawls, aí entra, sabe, uma série de gente ali tentando dar um jeito com que isso se resolva. Mas não dá. Infelizmente, ainda não. Eu sou um otimista. Acho que ainda pode ser que aconteça. No século 50. Quem sabe? Então, e aí o que acontece? Princípio da capacidade contributiva. O que significa isso? A Constituição diz lá o seguinte: sempre que possível, os impostos serão graduados de acordo com a tua capacidade econômica. Então, a ideia é uma ideia de redistribuição, sabe? Das questões tributárias. Em que sentido? No sentido de que quem pode mais deve pagar mais. Então, quem pode mais deve pagar mais. Essa é a ideia. Claro. Porque isso numa teoria, né? Porque na prática então, não rola assim. Só que essa é uma regra dirigida para o legislador e uma regra dirigida para o intérprete da norma. Só que quem vai criar a norma? O legislador. Claro. E quem que vai interpretar? O Estado juiz. E aí eu pensei comigo, bom, e como é que eu vou fazer para revelar efetivamente essa capacidade contributiva nesse mundo de generalizações, Sim, de simplificações, de tudo isso? Aí corta, tenho duas coisas aqui que entram agora nessa equação. Os sistemas de inteligência artificial tá. e Pierre Bourdieu. Já vou te mostrar. E Pierre Bourdieu. Sistemas de inteligência artificial é onde a gente deixa o nosso rastro eletrônico. Sim. Na que Big hoje em dia Data. tudo é eletrônico. Na Big Data. Isso. Então eu tô aqui, o Google Maps sabe que eu tô aqui. Exatamente. E o que eu comi no almoço, ele sabe. Também sabe, exatamente. Ou seja, todo o meu rastro eletrônico tá revelando quem eu sou. E aí que tá esses sistemas de inteligência artificial. Que vão dar esses vetores todos para poder dizer exatamente qual é o meu contorno, qual é o meu tamanho. E o quanto eu gasto. E quanto eu gasto. E isso é bem... Veja, existe veja, daí entra... E quanto eu recebo também, né? Porque também é eletrônico. Claro, sim. E aí isso tudo vem que a gente pode incluir aqui técnicas de estatística, Claro. técnicas matemáticas, sabe? Cheguei a estudar no doutorado uma coisa chamada teoria de Bayes. Ah, isso eu não conheço. Então, aqui são as lógicas de probabilidade, que são base para os algoritmos. Tá. Se eu tenho no input algo, se eu tenho no input 2, um input 1, 2, se eu tenho no outro input 2, qual é o output desses 2 mais 2? Tá. 4. Sim. Então, por isso a estatística, por isso as probabilidades de A mais B ser C. Sim. As probabilidades da teoria de Bayes para entender essa lógica. Tem o ótimo de Pareto também. Isso eu lembro. Já ouvi falar. É que a gente coloca as situações assim para que fiquem o menos ruim para as duas partes. Essa é a ideia do ótimo. Por isso, o ótimo de Pareto, ou o princípio de Pareto. É a regra 80-20. Sim, Né? 20 lembrei. coisas representam 80% da... Enfim, essas estatísticas que entraram também na tese, de certo modo. Por quê, Rodrigo? Qual que era a ideia? A ideia era, então, veja o que eu tenho aqui. Se eu tenho sistemas de inteligência artificial captando o meu rastro eletrônico das minhas peculiaridades... Sim. E tenho de outro um princípio que garante que eu vá pagar de acordo com a proporcionalidade desse meu rastro eletrônico, o que eu preciso criar aqui para resolver isso tudo? E aí que vem a minha tese. Um índice de capacidade contributiva. Saquei. Mas estratificado por pessoa. Por pessoa. Indivíduo. Uhum. Quando eu contei isso pro meu orientador, ele falou assim, você quer criar 200 e poucos milhões de índices, que é o número da população brasileira? Sim. Eu falei, claro. Acho que é o Big Data também, que né? é o Big Data. Já existe esse número. E já existe esse número. É só a gente sistematizar. Claro. Esse número já tá aí. Tem que ter vontade política para isso acontecer. Lógico. Por isso é uma utopia. Por isso aí vem o Bourdieu. E aí vem o Bourdieu. E o que o Bourdieu nos traz? O que eu aproveitei? E eu vou te contar uma coisa. Na minha tese tem isso. O André Peixoto, que estava na minha banca, ele enlouqueceu. Eu consigo imaginar. E por quê? Porque eu consegui provar numa planilha de Excel. Muito bom. Eu extraí o índice de capacidade contributiva. De uma pessoa. Da minha banca. A deles? Aham. Eu peguei os índices da minha banca, apliquei os meus índices de acordo com... Já vou chegar lá com o Pierre Bourdieu.
com sistemas de inteligência artificial e tudo que ele deixa de rastro, e cheguei a uma capacidade contributiva, um índice de capacidade contributiva para cada um. Então, qual que é a ideia da tese? É você, Rodrigo, ir lá comprar esse celular E pagar X imposto. e diz, não. Ao invés de, ele vai te perguntar o CPF na nota. Mas não para você ganhar, não é isso. Ele vai te pedir CPF na nota para quê? Para aplicar o teu índice de capacidade contributiva, que é diferente do meu. E aí você vai pagar o teu tributo de acordo com esse índice de capacidade contributiva. Que pode ser menor ou maior. Que pode ser menor ou maior, dependendo da tua capacidade Do meu econômica. salário. Uhum. Não só o teu salário. Aí que tá. Essa é a fórmula do imposto de renda. Eu pago de acordo com o meu salário, mas também Sim. é padronizado. Sim, sim. E não é só isso. Por isso que é aí que entra Pierre Bourdieu, com os chamados capitais. Naquela teoria dele, né, que ele Capital fala dos político. campos, dos hábitos, Aham. capital político, capital econômico, Capital capital social, sabe? E aí, todo aquele desdobramento. E aí eu atribuí na minha planilha pesos para cada um desses capitais. E aí, então, veja, se o André tem lá pós-doutorado, se o André tem, sei lá, um membro da minha banca tem pós-doutorado e ganha X por mês, e aí ainda tem isso, ainda tem aquilo, tudo que eu vou, enfim, eu vou desdobrando isso tudo, nesses Se pesos. tem filhos ou não tem. Se não tem filho, tudo isso entra lá e coloca. E eu coloquei, sabe quem na minha também? A minha filha Bruna mais nova. Ah, Para comparar, porque eu tô cheio de doutores ali na minha banca. claro, claro. Então mais ou menos... E eles sua têm- filha é dependente ainda. E minha filha tem 19 anos, estudante na Sim. Federal, enfim. Independente. Então eu coloquei para quê? Para poder fazer a comparação e entender que é possível. Que é possível o Estado fazer, criar esse índice de capacidade contributiva. A ideia é que você chegue na padaria para comprar uma água, e aí você dá o teu CPF, e aí o valor da tua água vai ser correspondente àquilo que você... O valor de imposto da água, né? Do imposto da água, que você vai pagar ali naquele momento também, enfim. E isso tudo fica registrado, óbvio. Então a tese é essa. E aí com isso eu diminuo as diferenças. Pô, muito bom, hein? Essa é a ideia. Pena que o governo não tá contando. Não. Nem esse governo, nem nenhum. Quem sabe lá no século 50 a gente vai ter talvez, isso. Talvez. Mas, cara, assim, veja, é uma ideia utópica, e aí tem as críticas, né? Por exemplo, o que me impede, então, eu de chamar um cara que é mais pobre do que eu para comprar uma Ferrari para mim? Pois é. Ou o cara que de alguma maneira trabalha informalmente. Por que impede que tem um índice de capacidade contributiva menor do que o meu? Sim. Pega um milionário para comprar uma Ferrari, opa, então peraí, vou chamar o Joãozinho para comprar para mim aqui. Dou 50 por fora pro Isso, Joãozinho. sabe por quê? Porque a partir daquela compra, o Joãozinho vai saber disso. A partir daquela compra, o índice de capacidade do Joãozinho vai lá para cima. Então E a daí próxima a água que ele dele vai ficar vai ser mais cara. Percebe? Por causa da acurácia do sistema de inteligência artificial, que é automático. Então, é um sistema que fecha, completa, está fechado. Sim. A questão é, o legislador consegue inserir esses pesos ali de acordo com cada índice, cada revelação da minha capacidade contributiva? Esse é o desafio. Por isso que eu usei o Pierre Bourdieu. Porque ele disseca, ele abre, ele... Sabe, capital cultural acumulado. Sim, sim. Capital Sabe? político. Capital político. Você percebe, você conhece essa tese, sabe Sim. o que dá para extrair disso tudo. Por isso que eu usei isso. E tem o... Lembrando que você falou agora, o Piketty fez uma coisa parecida. Piketty, mas o Piketty é da reforma tributária. Isso. Mas ele é economista, ele não é jurista, né? O Piketty. Ele, pelo que eu me lembro, faz tempo que eu li já, ele fez para cada país um índice para saber o quanto aquele país era pobre ou rico. A partir daquilo que o país come. Porque não adianta você pegar e falar quanto custa o arroz nos Estados Unidos. Eles não comem arroz lá. Então é claro que lá é mais caro. Claro. E assim vai. Daí ele fez todo... Claro. É mais ou menos isso, só Isso. Só que aí estratificado aqui no nosso país. Sem dúvida. Muito bom, cara. Essa é a ideia. O Piketty olha, foi um dos que eu usei. Não vou dizer que foi marco teórico. Não, foi porque ele é isso. economista, né? É outra coisa. Embora o Pierre Bourdieu é sociólogo, Tá, verdade. né? Então usei como marco teórico. Sim, sim. Tá, Mas, claro, os marcos teóricos, evidentemente, do direito tributário, estavam todos lá. Certinhos. Tudo tavam bonitinho, lá. referidos, né? Enfim, fiz a lição de casa, claro. Sim. Senão não defenderia a tese. Mas eu posso dizer que o Pierre Bourdieu, sim, foi um dos marcos teóricos, né? Porque a gente tem quando a gente entra no PPG, a gente diz, qual que é o teu marco teórico? Não. Quais são teus marcos teóricos? Isso sim, esse é o mundo. Então, a minha tese é voltada sobre essa perspectiva, porque a gente vai deixar o rastro eletrônico, querendo ou não.
Sim, Vai deixamos. Já tá aí, você Já quer tá aí. ou não. Não é se você concorda. É isso. Você pode ser um ermitão e morar na Ok. montanha, né? Mas mesmo Caçar assim, e... Eu costumo fazer essa brincadeira na sala de aula, Rodrigo, assim. Eu digo assim, olha, porque eu trato, quando eu vou tratar de primeiro momento de tributário, de uma aula de tributário, primeiro dia. Sim. As pessoas pensam, mas eu não gosto de pagar tributo. Eu falei, não. Ninguém gosta. Mas se você gosta, não gosta, é irrelevante. Como assim, senhor? Claro. A obrigação tributária é uma obrigação ex-lege, vem da lei. Ela não vem da tua vontade. Isso. Então você não precisa ter vontade de pagar tributo. Então veja se eu acordo pela manhã e digo assim, hoje não vou pagar tributo. Liguei, abri a torneira para escovar os dentes. Já foi. Já foi. Então não vou escovar os dentes. Isso. Beleza. Então eu vou dizer, eu moro aqui no centro, no 32º andar. Já tem a energia O elétrica que do elevador. acontece? Já era. Já paguei. Então vou pela escada. Ok. Não, mas daí acende a luz de emergência. Porra. Mas vamos imaginar que não. Tá. Desci. Beleza? Mas tô com fome. É. E aí o que eu vou fazer? Vou lá comprar um... Pão. Ou não vou comprar pão. Se eu comprar pão, eu pago o tributo. Pois é. Mas então eu vou pedir pra alguém me doar. Pode? É, mas alguém pagou o tributo pra você? Não é isso. Não. Vai ter o TCMD, o Imposto sobre Transmissões, causa mortes e doações. Nossa. 4% aqui no estado do Paraná. Ganhou o pão. É que o Estado não fiscaliza isso, óbvio, não faz sentido. Claro. Mas é inescapável. Sim. Inescapável. Não tem... A vontade é irrelevante. Na questão tributária, a vontade é irrelevante. Não importa se você quer ou não. Eu até brinco assim, sabe quando se manifesta a vontade... Aí eles ficam... Quando se manifesta a vontade de pagar tributo? Quando você vota ali no Tiririca. Isso. Quando você vota lá no Alexandre Frota. Isso. Aí está revelando tua vontade de pagar tributo. Quando você vota desse jeito. Isso. Né? Então, pense o que você quer pagar nos próximos anos aí de tributo, porque são essas pessoas que vão substituir a tua vontade lá na hora de pagar tributo. Pense nisso. Muito bom. Muito bom. Basicamente, enfim, nessa minha trajetória, então, a tese é algo apaixonante, né, Rodrigo? A gente sabe, sim, a gente sai extasiado disso tudo, né? Mas chegamos a isso, né? E eu quero, assim, se você me permitir dizer da minha vontade, a minha vontade é aprofundar essa conexão do Pierre Bourdieu com o direito. Muito bom, cara. Num pós-doc, alguma coisa assim. Sim, pós-doc é tranquilo. A minha dificuldade é que o Pierre Bourdieu é Sorbonne, né? Francês. E eu não sei falar francês, né, cara? Ah, tá. Justo. Então... mas no caso do Bourdieu, como ele é mais lido aqui no Brasil do que lá, você tem mais textos do Bourdieu, né? No Brasil do que na França. Tem inclusive um livro que eu gostei muito, que me ajudou a entender, porque daí primeiro se dá uma olhada no entorno para daí ir buscar o cara. Chama-se 10 lições sobre Pierre Bourdieu. Sim. De um pessoal, pequenininho. Um pessoalzinho aqui da Federal, inclusive. Isso. Que escreveu isso, tudo que, olha, mas me ajudou demais nessa... entender, sabe, a ideia do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo sensacional, fantástico. Sim. Sensacional. Ele pegou Marx e deu um jeito, né? Deu um jeito de... Aquele esquema das trocas dos bens simbólicos, eu acho sensacional. E o capital simbólico é um negócio muito forte. Muito forte. Aí você vai pegar aquele Gessé Souza. Que vai usar o Pierre Bourdieu para entender toda a classe média brasileira. Sensacional. No ralé, né? Não. Não é na ralé. Na tolice da inteligência brasileira, talvez. Não. A classe média no espelho. Não, então esse eu não li. Cara, bem legal. Esse eu não vi ainda. Mas agora que eu percebi que o tempo acabou. Eita. Né? Mas assim, eu ainda nem perguntei da Amanda, cara. Então eu preciso fazer pelo menos essa pergunta. Tá bem. Né? Tipo, a gente ficou se falando sobre a tese e tal, mas como que é trabalhar com a sua filha, cara? Isso deve ser muito estranho, né? E é difícil. E difícil. É super difícil. Tem algumas coisas, assim, de relação pai e filho que são complexas, e tem algumas coisas da própria Amanda que são complexas. Sim. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, para resumir essa relação, para mim, e vai parecer, sabe, até demagógico, eu vou dizer. Mas um aluno, dia desse, teve uma aula dela e uma aula minha. E ele chegou para mim e falou assim, professor, eu tive aula com a sua filha. Ela é melhor que você. E ela falou, adorei, muito melhor que a sua. É isso, né? Resumindo, é isso, sabe? E ela disse pra mim, assim, que ela... Quando coloca o nome dela no quadro, eles perguntam assim... Mas...
Você é o quê do Gisler? Então. Ela sou filho. Ela falou que o sonho dela é quando o dia chegarem pra mim. Você é o pai da... E você é o quê da professora Gisler? Isso. Porque o sonho dela é esse. É. E eu vou adorar se isso acontecer. Lógico, né? não, acontecerá, Mas né? por enquanto ainda tô nessa liderança. Muito bem. Então, cara, pô, obrigado por ter vindo aqui no programa. Foi bem legal. Pena que passa voando. Uma né? delícia, né? Passa voando. Flui mas tão bem isso. Assim. É isso. E a oportunidade de falar sobre a tese, que é muito difícil falar sobre isso, porque direito tributário não é o que está na prateleira, né? Não. O que está na prateleira são outras coisas. E é engraçado como a gente traz esse chão de fábrica para o direito tributário, que geralmente não tem. Claro. Porque geralmente você está falando de grandes fortunas, de grandes empresas, grande, tudo é grande. Tudo é grande e a gente pensa que não está inserido nisso. E tá. E tá, porque você acabou de comprar uma pastel na esquina. Isso, e tá lá. E você que comprou, o teu índice de capacidade contributiva poderia ser utilizado para esse pastel. Pois é. Então, beleza, bicho. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Semana que vem eu trago outra pessoa legal, bacana e divertida para falar sobre educação e tecnologias. Até mais.